Gente, vamos lá, vamos dar continuidade aí na apostila. Agora eu estou na página 8 e o tema é manifestações artísticas possíveis no espaço escolar. Nós já vimos, já falamos sobre cada uma das linguagens artísticas, a saber, dança, música, teatro e artes visuais, e hoje a gente vai falar mais especificamente sobre elas, tá? Sobre as artes visuais, que começa dizendo aí que ela é trabalhada de forma mais diferenciada com as suas expressividades, né? E que ela é realizada através do uso de materiais que, com a sua plasticidade, apresentam resultados que podem ser de cunho bidimensional ou tridimensional. E aí a gente vai agora ver cada uma delas, tá? E aí vai falar que o desenho, a pintura, a colagem, a impressão são exemplos de formas bidimensionais, tá? Já as esculturas, a cerâmica, as construções são exemplos de formas tridimensionais nas artes visuais. E a arte visual, ela é de grande importância para a formação do indivíduo, né? Pois ela integra aí vários aspectos que são relevantes para a formação deste, como por exemplo os aspectos sensíveis, os afetivos, os intuitivos, os estéticos e também os cognitivos, que vão se relacionar com os de interação e da comunicação social. Agora vai dizer, né, que o desenho é uma das formas mais antigas da expressão humana. E se realmente a gente parar para pensar, né, bem do tempo lá da pré-história, a gente já deve ter, assim, vocês já devem ter ouvido falar sobre a arte rupestre, que eram justamente desenhos e pinturas realizados nas cavernas, que também tinham o objetivo, né, de comunicação, né? Não era só de artisticamente falando, tinha também o cunho aí de comunicação. E aí ele começa dizendo que através dos desenhos, né, o ser humano ele pode vir representar pessoas, lugares, objetos, e pode fazer uso de diversos e variados instrumentos. E para a criança propriamente dita, é muito importante a questão do desenho, né? Pois vai possibilitar a ela de se expressar, né? De fazer ali a sua expressão. E aí, segundo Freire, vai dizer que tudo aquilo que é significativo para a criança, ela vai, de certa forma, representar através do desenho. Ela vai expressar através do desenho. Por isso que é importante, né, a gente que é professor, eu no caso que eu sou terapeuta, ficar muito atenta a essas questões do desenho, né? Já citei para vocês aí que as linhas, as cores, as formas, né, vai de certa forma expressar um determinado sentimento, um determinado momento em que essa criança deva estar passando, né? Eu já tive assim experiências muito positivas enquanto profissionalmente falando, mas negativas, né? Porque já foi testificado crianças sendo abusadas sexualmente através do desenho. Enfim, não só através do desenho, a gente vai ver até aqui mesmo no texto que quando a gente coloca alguns instrumentos de forma proposital, né, no sentido de que a criança faça uso da sua expressão, a gente também vai perceber. Eu, por exemplo, a gente tem no consultório os jogos das expressões, carinha de medo, né, carinha de alegre. Como é que você tá hoje? Tem algumas salas que tem aqueles semáforos, né? E isso é importante, porque vai justamente também ajudar a criança a colocar para fora esse sentimento que muitas das vezes está ali retido, né? Porque alguém disse para ela, ó, não conta, olha, não fala. Eu já tive crianças que chegaram lá no consultório e disseram assim, ó, minha mãe falou que é para eu não contar nada para você. O bom da criança é isso, né? Que ela é livre, ela é ingênua, né? Então ela acaba se permitindo. E aí Freire vai dizer isso, tá?
que tudo que é significativo é expressado através do desenho e que o ato de desenhar é escrever seus pensamentos sobre a realidade. Por isso que é importante a gente ficar atento. E aí vai ressaltar também que o desenho ele pode ser realizado em diversas superfícies, né? Vidro, madeira, papel, diversos suportes. Sendo esse pequeno, sendo esses grandes, enfim. E os desenhos eles podem ser tanto individuais quanto também podem ser coletivos. Eu uso muito a técnica do desenho projetivo no consultório para a gente falar de par educativo, que é quando a criança tem dificuldade de aprendizagem, aí a gente faz ela desenhar quem ensina ela, e aí ver como é que está essa questão do par educativo. E da família, a gente sempre pede da família para a gente perceber como é que essa criança está inserida nesse contexto familiar, quem é a referência de família, se ela está realmente inserida. Então o desenho é um instrumento realmente ainda muito importante, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho da pintura. A pintura, ela é valorizada pelas cores, né, como elemento expressivo, utiliza-se de tintas variadas para conseguir aí um efeito de linhas, de textura, profundidade na sua representação. A pintura, ela não significa só colorir o desenho, né? Por isso que é importante a gente analisar a maneira que a criança segura o pincel, a maneira que ela realiza o movimento da pintura, né, que são aspectos importantes, a maneira que são obtidas as cores, né, os efeitos, a cobertura, né, daquilo que está sendo proposto a pintar, as manchas, os efeitos das texturas, profundidade e o movimento. Vamos falar agora de impressão. Isso são técnicas utilizadas em artes, tá, gente? Impressão envolve aí várias técnicas, entre elas o carimbo, a xilogravura e a serigrafia. E elas são caracterizadas por possibilitar, a partir de uma matriz, que várias cópias sejam reproduzidas, tá? No passado, o homem primitivo também fazia uso das suas impressões com as suas mãos, né, com as marcas das suas mãos, melhor dizendo, na parede das cavernas. E a impressão ela pode ser feita através de carimbos na escola, né? E esse carimbo ele pode ser confeccionado com diferentes materiais. Por isso que quando eu falei para vocês com relação aos portfólios, para possibilitar a maior variedade de técnicas, era justamente isso, né? Existem outros meios, outras técnicas, eu não estava falando ali de recursos propriamente ditos, e sim de técnicas mais diversificadas, porque a gente tem essa possibilidade. Tudo aquilo que é consistente, a gente consegue carimbar, vamos assim dizer. Então, a gente pode fazer carimbo com batata, com cenoura, sabonete, né? Tudo aquilo que é firme e que adere à tinta, né? E que possibilita que, depois que a gente passe para o papel, fique lá registrada a marca. Por isso, o nome de carimbo, né? E na escola a gente faz muito uso disso, inclusive alguns professores pintam a mão das crianças e deixam lá a sua marquinha, né, com as suas mãos. Isso também é um tipo de carimbo, é uma das técnicas que são utilizadas também como forma de impressão, né? E aí vai dizer que essas impressões envolvem produção de formas em 3 dimensões, a saber, altura, largura, comprimento ou profundidade, tá? Aparecem geralmente na construção, na escultura, na modelagem, que a gente ainda vai falar. Também são percebidas em construções diversas feitas de sucatas, objetos da natureza ou materiais sintéticos, tá? Vamos falar agora um pouquinho de modelagem. Desculpa se eu estou falando rápido, mas realmente o conteúdo é bem extenso e a gente tem pouco tempo, né, para os vídeos. A modelagem ela pode ser feita com argilas, massinha de modelar, ceras, pastas plásticas,
Algum desses materiais, muitas das vezes, necessitam de um preparo prévio, tá? Seja para endurecer ou seja para amolecer, dependendo do trabalho que vai ser feito. Eu citei também para vocês que, por exemplo, uma técnica que fica bem legal é quando a gente derrete o giz de cera com a vela, né, e pinga, ou então faz outros tipos de técnicas, assopra, fica bem bacana. E a criança gosta, porque é algo diferente, né? A xilografia, por exemplo, você pode fazer um coração, colocar embaixo do papel, passar o giz de cera deitado, que vai ficar lá aquela marca. Então, assim, existem várias técnicas bem interessantes que a gente pode trabalhar nesse ambiente, né, escolar. Exceto aí, falei da vela, né, mas algumas escolas nem permitem. Mas quando o professor está ali orientando esse processo, é possível a gente trabalhar com esse tipo de material, tá? A escultura, por sua vez, é uma arte de entalhar materiais, cortando-os com determinados tipos de instrumentos. Os materiais mais utilizados para a escultura geralmente são madeiras, são pedras, marfins, mármores e metais. Na escola, pode-se propor trabalhos com sucatas, maquetes, confecção de blocos para jogos, panelas de barro, bonecos de argila, de massinha, mosaicos, enfim, existe uma infinidade aí de possibilidades. A gente vai falar agora do teatro e dos jogos dramáticos, né? Que a gente também pode chamar de jogo simbólico, que vem do processo de imitação, da teatralização. O teatro e jogos podem ser oferecidos pela escola com a introdução a jogos dramáticos, a improvisação para o teatro e a apreciação de peças teatrais pode ser promovida através da inserção de projetos na escola. Agora mesmo vocês têm aí um trabalho a ser construído que é o projeto temático, né? Então, por exemplo, quem pegou aí Monteiro Lobato, quiser trabalhar, né, os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e inserir isso através dos jogos dramáticos fica interessante para a criança, né? Porque eles fazem parte da vida da criança, esse mundo imaginário, né? De eles serem os professores, deles serem os médicos, eles imitam os pais, enfim, sempre alguém que tem referência para eles, tá? Aí diz assim, ela fala aí de Segundo Marim, Apu de Garafona e Caveda, só nome bonito, né? O jogo na infância tem um papel psicopedagógico evidente, permitindo o harmonioso crescimento do corpo, da inteligência, da afetividade, da criatividade, da socialização, sendo a fonte mais importante do progresso e atividade. Então, como é importante trabalhar os jogos dramáticos na escola, né? E a gente permite também o imaginário da criança, né? Quando a gente disponibiliza ali alguns objetos dos quais eu já citei e ele está dizendo aqui. E quando isso acontece na escola, a gente pode chamar de ato lúdico e geralmente jogo educativo, tá? O que seria então um jogo educativo? É quando eu me proponho, vou colocar aqui um jogo de boliche para trabalhar a matemática. É um jogo educativo, né? Ele tem um cunho ali de ensinar algo para as crianças. Eu posso ensinar a contar quantos pinos caíram, quais foram as cores, enfim. Quem fez mais, quem fez menos pontos, ok? Kishimoto que vai falar sobre isso. Daí a importância dos jogos dramáticos fazerem parte da cultura escolar. O professor ele deve organizar os espaços de modo a permitir diferentes formas de representações e assimilações da criança. Entende-se que a interação do homem com o mundo se dá a partir dos múltiplos sentidos, os gestos, os movimentos faciais, que são as expressões, se está triste, né? Se está alegre, se está preocupado, enfim. Os movimentos possibilitam processos de interação e comunicação, né? Às vezes não é necessário nem a gente falar alguma coisa, às vezes só pela expressão facial a gente consegue identificar, né, aquilo que
que está tentando ser expresso ali através dos nossos movimentos corporais e faciais, né? Às vezes a gente faz assim, né? Ah, o professor já sabe que quer fazer xixi. Quer fazer xixi, né? Dentre outras coisas. Nessa área, o professor deve estimular as crianças aos jogos de faz de contas, de brincadeiras, possibilitando o desenvolvimento de processos de socialização, localização espacial, expressão em gestos e sons, fazendo do corpo um instrumento de autoconhecimento e interação social. Deixa eu ver até onde a gente vai. Tá. O professor ele deve oferecer condições que estimulem a criatividade. A gente está falando isso o tempo todo, eu já estou achando até assim enfadonho isso. Né? A pesquisa e a criação, fazendo com que a criança perceba e valorize os hábitos, costumes e modos de pensar da sua cultura, como de outras culturas também. Né? Pois é preciso educar o olhar da criança desde a primeira infância. Por que isso? Porque é lá que acontecem as descobertas, né, as aventuras, as magias. E aí ele fala que a ideia da livre expressão, que foi originada através do expressionismo, levou à ideia de que a arte na educação ela tem uma finalidade principal, que é permitir com que a criança expresse seu sentimento. E de que a arte ela não é ensinada, e sim expressada. Bom, ensinar visando a formação social do indivíduo é possível em todas as disciplinas. E a arte, em arte acontece isso de uma forma especial. Quando as crianças são estimuladas, né, as habilidades do aluno, o processo de aprendizagem é facilitado, pois se desenvolve a percepção e imaginação, que são recursos indispensáveis para a compreensão de outras áreas do conhecimento humano. Então, quando a gente trabalha com artes, a gente entende, né, que a gente está desenvolvendo um indivíduo pleno, né, capaz de ser um ser sociável, crítico, criativo, enfim, dentre outras habilidades que são desenvolvidas através da arte, sensível, né? Os professores eles precisam estabelecer um diálogo entre todos os alunos para essa questão fundamental para que haja uma comunicação ampla e para que o trabalho seja estimulado, aprimorado, praticado em busca do desempenho de sua capacidade cognitiva. Eu estou já na página 13, eu acho que isso aqui foi um recorte, tá? E aí eu acredito que tenha pulado uma parte que ele não fala aí explicitamente sobre as atividades propostas. Ele só diz que expor uma aprendizagem artística que inclua tais atividades é pior do que não dar aprendizagem alguma. Ou seja, ele quer dizer aí do ensino tradicional, que é aquele ensino voltado para as cópias, para só ligar pontinho, cópia de formas geométricas, aquilo tudo que a gente já falou. Não dando liberdade à criança, né, da sua livre expressão. E aí fala do comportamento imitativo, inibe a expressão criadora das crianças quando o professor trabalha dessa forma, né? Diz com que esse trabalho acaba condicionando a criança, levando a aceitar tudo, né? Como a arte, os conceitos adultos, uma arte que ela é incapaz de produzir sozinha e, portanto, ela se frustra e frustra os seus próprios impulsos criadores, né? Então, por isso que a gente fala tanto dessa questão da importância de dar a esse indivíduo a possibilidade de criar suas próprias experiências artísticas, né? De que a gente dê oportunidade, de que a gente incentive para que ele venha criar, né? Porque senão cai realmente nessa questão aí de se achar incapaz. Tem pessoas, inclusive, que se acham incapazes, né? De realizar algumas dessas atividades. Aí ele vai dizer que é importante saber diferenciar e compreender o ponto de vista do aluno criador, o apreciador e dinâmico, o qual irá querer que sua criação seja aprovada pelo professor. Então é o cuidado que nós temos que ter de quando vamos avaliar uma produção artística de uma criança, de um indivíduo, eu
tenho muito esse cuidado, eu sou muito criteriosa com relação a isso, porque por mais que a gente trabalhe com adultos, a gente mexe também com a questão da autoestima, né? Então, assim, eu sempre tenho cuidado, né, de não ferir isso, porque eu não quero levar esse peso para minha vida de que uma pessoa desistiu de fazer o curso porque a professora de repente não teve um olhar, né, para aquele feito do aluno de uma forma que relevante para ele, né? Eu sei que está sendo difícil esse momento para todo mundo, vocês com poucos recursos, lojas fechadas, né? Então a gente tem que ter esse olhar, né? Para que a gente justamente não venha futuramente inibir uma pessoa de desenvolver, né, uma produção artística por conta de uma pessoa que não deu o devido valor. Então eu sou muito criteriosa e cuidadosa com relação a isso. Para finalizar, ele diz assim: a arte na educação tem grande importância para o desenvolvimento da criança, mas a sua prática às vezes não se concretiza efetivamente. Por quais motivos, gente? Infelizmente, ainda falta de capacitação dos professores para o ensino e a imposição de um currículo, né, que foi constantemente mudado ao decorrer da história e que ainda necessita de readaptação, tá? Vou parar por aqui, daqui a pouco a gente volta aí com o próximo tema, que são os objetivos gerais da arte para a educação infantil e ensino fundamental, para finalizar esse módulo aí de Educação Artística 3, tá? Beijo, beijo e até já!